Bom dia, galera, JC, mais um vídeo pra você. Hoje a gente vai trazendo pra você a verdadeira história aí do Bob Esponja aí, da morte do Bob Esponja e do Patrick, que vocês venham curtir. Vamos lá assistir. O personagem tá bem, nada de ruim aconteceu com ele. Mas o que deixou o povo triste mesmo foi um vídeo que apareceu na internet mostrando como seria caso Bob Esponja tivesse partido. E é sobre isso então, galera, que iremos falar aqui no vídeo de hoje. Mas antes, é claro, se não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. E como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí se você gosta desse tipo de vídeo. E agora, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala! E Bob Esponja, galera, é um desenho que conta a história de uma esponja do mar, que vive na fenda do biquíni, um lugar fictício lá no fundo do mar, junto com seus amigos. A animação é bem cômica e foi lançada no ano de 99 pela Nickelodeon. E por mais que Bob Esponja seja um desenho infantil, várias teorias e duplos sentidos rodeiam esse desenho. Tanto é que a gente acabou de lançar um vídeo falando de desenhos que foram censurados em algum lugar do mundo, e o Bob Esponja também acabou sendo censurado. Mas não é sobre isso que iremos contar no vídeo de hoje, e sim do novo vídeo que está rolando na internet e que está deixando todo mundo triste. A animação, que não é oficial, mostraria como os personagens da Fenda do Biquíni reagiriam ao saber que Bob Esponja não estaria mais vivo. É isso que acontece no vídeo que vamos mostrar. E todos esses sentimentos de tristeza seriam mostrados a partir do ponto de vista de Lula Molusco, aquele personagem que não aguentava o Bob Esponja, mas que na hora de sua partida, Lula Molusco percebe o tanto que ele gostava de Bob Esponja. Bom, vamos assistir isso aí, né, velho? Vamos lá. Vou soltar o play, galera, a gente vai assistir aqui junto com vocês, demorou? Querido Bob Esponja, desde o dia que você se foi, Lula Molusco tá lendo a carta. O Siri Cascudo fechou, e o seu siriguejo vendeu sua receita para o Plâncton. Ou seja, tudo que o Plâncton sempre quis, né? O seu siriguejo desistiu, né? Não tem mais Bob Esponja para fazer meu hambúrguer. Havia chegado cozinheiros para tomar seu lugar, porém ninguém pode igualar a ti. É aquilo que você falou mesmo, né? Ninguém sabia fazer hambúrguer igual o Bob Esponja. Eu fiquei com o Gary. Ô, louco. O Lula Molusco acabou ficando com o Gary, porque não tinha ninguém também pra cuidar do Gary, né? Olha o Gary chorando, putadinho. Eu sempre disse que ia ficar feliz quando não precisava mais te suportar. Ou seja, ele sempre falava que, mano, eu não vejo a hora do Bob Esponja sumir. Né? Tipo isso. Porém, como você já não está mais aqui, não tenho tocado o meu clarinete. Algo que o Lula Molusco gostava de fazer muito e era interrompido pelo Bob Esponja. E ele ficava bravo, tipo, Bob Esponja, deixa eu tocar meu clarinete. Só que agora, sem o Bob Esponja, ele não tem nem vontade de tocar o próprio clarinete. No entanto, agora choro. Ou seja, ao invés de tocar a clarinete, eu tô triste, mano. Não tô mais feliz. Por causa do silêncio que há ali. Que antes só tinha um... Patrick. Agora não tem mais nada, só tem... Se eu morasse no Bob Esponja, fosse um personagem, ia ficar bem triste se o cara fosse embora mesmo. O cara que faz tudo mesmo. O que esse cara faz? Nada, velho. Não vai ter hambúrguer de siri, não vai ter água-viva. Sandy está com saudade. Já não faça os experimentos, pois não tem quem a ajude. Ou seja, Bob Esponja era muito importante, né, na Fenda do Biquíni, ele que fazia tudo. Patrick não deixou de chorar, desde o dia em que você partiu. Ele se fechou em sua casa por semanas. Caraca, tadinho. Os anos se passaram e tudo envelheceu. Olha, ficou velho no molusquinho. Só olhando na janela, esperando o Bob Esponja aparecer ali. Olha o Patrickinho, coitado, velhinho. As únicas vezes que vi Patrick, ele ia perdendo a memória. Mas é porque a estrela do mar não tem cérebro. Entendi. E às vezes saía para caçar água-viva, mas sempre carregava 2 redes. Mano, agora eu vou ficando triste mesmo, mano. Não pude conter minhas lágrimas, Lula Molusco contando. Eu disse que você estava trabalhando até tarde fazendo hambúrgueres. Como o Patrick estava ficando velho e com perca de memória, o Lula Molusco disse pra ele que o Bob Esponja tá trabalhando até tarde fazendo hambúrguer, por isso que ele não voltou. Coitadinho. Tipo, ei, você viu o Bob Esponja? Tá lá fazendo hambúrguer e tal. Nossa, mano. Pesado, velho. Uma vez, Sandy e eu entramos em sua casa para ver o Patrick. O Patrick foi o que ficou pior, né, mano? Com a partida do Bob Esponja, velho. Também, né? O melhor amigo dele. O encontramos sentado em seu sofá, vendo o Homem-Sereia e Mexilhãozinho, com sua fantasia posta. É que ele era um e o Bob Esponja era outro. Olha que coitadinho. Ele disse que você não demoraria para voltar. Então, nós sentamos juntos a ele para fazer companhia. Até que apagamos a televisão. Nos demos conta que ele já não estava conosco. Calma aí. Eu arrepiei, mano. Como assim? O Bob Esponja, o Patrick tava assistindo o negócio e morreu. No momento em que eles sentaram ali com o Patrick meio que relaxou também, deu seu último suspiro. Até que apagamos a televisão, desligamos e nos demos conta que ele já não estava conosco. Como assim?
Como assim, mano? Que história triste, cara. Gente. O sepultamos junto à tua cova. Ó, Bob Esponja, Quase Quadrada e o Patrick Estrela. Mano, tô arrepiando, mano. De verdade mesmo. Porque sei que hoje vocês estão brincando no campo de águas vivas. Tipo, eles estão juntos, né, hoje em dia. Então ele meio que tá descansando feliz juntos. Caçando-as, com a rede que Patrick carregava para o Bob Esponja. Com carinho, Lula Molusco. Ele que escreveu essa carta, então. Então tudo isso que a gente viu é como se em um futuro, né, depois da partida do Bob Esponja, o Lula Molusco retrata uma carta como tá o sentimento dele depois da partida do Bob Esponja. Tipo assim, olha, as coisas não estão nada legais, o Siri Cascudo fechou, a receita do Siri já foi vendida, o Patrick tá todo bugado, tadinho, ele só pensa em você e até eu fico falando pra ele que uma hora você vai voltar. E é isso que poderia acontecer caso o Bob Esponja partisse. Mas por mais que essa história seja triste, fiquem tranquilos, galera, pois esse episódio nunca aconteceu de verdade. E acreditamos que jamais aconteceria algo do tipo em um desenho animado. É bem chocante, destruindo tudo o que foi construído. É tipo fazer Marge Simpson, Homer Simpson, sabe, no leito e Bart falando Homer. Mas tem, no Simpsons tem vários zoeiras. Mas é zoeira, mas se levar pra um nível mais, tá ligado, sério, a coisa fica também tocante. Destruiu meu coração, velho, entendeu? Na verdade, galera, toda essa tirinha que mostramos pra vocês, nada mais é do que uma ilustração feita em cima de uma história que já existia na internet. Como se fosse uma história do Bob Esponja, uma creepypasta do Bob Esponja. E aí o ilustrador Tcheco Aguilar pegou essa tirinha e acabou criando essa história, esse vídeo tão comovente, que acabou, galera, tirando lágrima de várias pessoas na internet no mundo inteiro. Esse vídeo, então, foi repostado no Twitter agora, na madrugada dessa terça. Porém, essa história não é de hoje, e o vídeo também não. O ilustrador Tcheco disse nas suas redes sociais que ele já tinha desenhado essa história há um tempo, mas que ele decidiu compartilhar ela novamente. E agora, em 2020, então, tempo em que a galera tá meio triste com as coisas, essa história acabou viralizando novamente, fazendo um monte de gente chorar. A tirinha original foi criada em espanhol, mas depois acabou sendo traduzida para o mundo inteiro, ganhando sua versão em português brasileiro. E foi por isso então que durante essa terça-feira, o termo Bob Esponja foi um dos assuntos mais comentados no Twitter no mundo inteiro. A Nickelodeon não se pronunciou a respeito dessa história, e provavelmente nem vai. Já que, como já falamos, é um trabalho feito por fãs do desenho, não é nada oficial, ou seja, com certeza isso não vai acontecer de verdade na história. Até porque, como falamos, não faz sentido nenhum destruir tudo que foi construído. A história faz sentido? Sim, pode desenrolar assim. Faz sentido todos ficarem tristes depois da partida do Bob Esponja, mas por ele se tratar de um desenho infantil, com certeza nada disso irá acontecer. E você que estava preocupado com o fim do Bob Esponja, o que vai acontecer agora com o seriado, e agora a Nickelodeon vai falir? Nossa, será que realmente vai acontecer isso no desenho? O Bob Esponja então vai acabar, né? Porque não existe Bob Esponja sem o Bob Esponja. Galera, acabamos de explicar. Fiquem tranquilos, nada disso é oficial. Foi apenas uma animação feita por fãs, baseada em uma história fictícia. E também retratando o sentimento que a gente teria caso algo do tipo acontecesse. Mas é apenas uma simulação, uma ilustração. É apenas uma suposição. Algo bem triste que provavelmente não vai acontecer. Não vai mesmo, não tem como fazer isso. É mais fácil o desenho acabar, parar de ser produzido, do que eles fazerem uma história dessa. Tudo bem, gente, vai morrer um, os outros não vai. Todo mundo tem que esperar o outro morrer. O Pica-Pau já foi pro céu várias vezes. Então. E aí começa um outro episódio e ele, o Pica-Pau tá lá de novo. Pronto. Então, roubando gasolina. Eu nunca pensaria, tipo, a Bob Esponja foi e ficou todo mundo lá assim, ó, depressivo. Foi baseada na realidade, mas o desenho não tem nada de real, mano. Porque na real, exatamente, Bob Esponja assim foi, parece outra coisa, mano. Os caras vai... Se o Patrick não tem memória, como é que vai estar se lembrando do Bob Esponja? Ele tá marcado no coração dele, né? Então, eu podia... É história, é uma história. Mas por mais que não seja oficial, vocês ficaram tristes com essa história? Quem aí sentiu aquele cisco no olho? Pode comentar. Ver os personagens dessa forma é bem triste. A não ser com o Goku, né? Que o Goku pode morrer e voltar várias vezes também. Você fica triste quando o Goku morre? Claro. Mas depois sabe, ele vai voltar. Ah, mas era uma tática do próprio desenho em fazer você ficar ansioso pela volta dele, tá ligado? E o enredo também não ficar só em volta dele. Porque senão o povo tinha medo da gente cansar do Goku. Entendi. E aí ao mesmo tempo, então a gente queria a volta do Goku, mano. Então vamos fazer isso com o Bob Esponja, então.
Aí a gente vai ter que pegar as esferas do dragão, do biquíni, as esferas do biquíni. Bom, é isso, galera. Só fizemos esse vídeo porque vocês estavam desesperados nas redes sociais pedindo pra gente trazer mais informações. O que aconteceu? Meu Deus, eu acordei hoje e o Bob Esponja não tava mais vivo. Meu Hoje Deus. o 2020 não é mais o mesmo. 2020 ficou mais triste ainda. Calma, calma, Bob Esponja tá vivo, tá lá ainda. Tá tudo bem, viu, galera? Vai continuar fazendo desenho animado. E pra você que não entendeu o que aconteceu, agora acho que você já tá sabendo de tudo, né? Bom, aproveite que assistiu o vídeo até aqui. Aproveite também para deixar o seu like aqui embaixo, porque como vocês pediram, né, nada mais justo do que vocês deixarem o like. E assim, quando vocês pedirem de novo, a gente não vai pensar duas vezes e vai trazer aqui qualquer vídeo para vocês. E se tiver mais algum tempinho, assista outro vídeo aqui do canal. Ou aguarde o próximo vídeo que vai sair. Pessoal, que vocês possam ter curtido aí esse vídeo aí do Bob Esponja, do Patrick. Vocês viram aí que é só uma historinha contada por algum fã. Acho que foi até na época que teve a homenagem aí, homenageando aí o criador do Bob Esponja. Para quem não sabe, já tem acho que um ano aí que ele morreu, né? O criador do Bob Esponja aí, dessa história. Mas aí, como vocês sabem, é um desenho, né? Ele pode ter a história que ele morra, mas normalmente os desenhos não fazem essa parte triste. Sempre é a parte feliz, né? Então, a parte que todo mundo fica feliz para sempre, não a morte assim do desenho, né? Isso é difícil acontecer para quem tá fazendo aí os desenhos, a história, né? E não foi eles que fizeram, né? Foi um fã e acabou repercutindo, né? Que vocês possam ter curtido, não esqueça de inscrever no nosso canal, compartilhar nossos vídeos nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter. Deixe o seu joinha, o seu comentário, seja o nosso parceiro, é totalmente de graça. Agora eu despido de vocês e eu fui. Tchau.